Boa noite a todos. Queria começar agradecendo a pessoa do Dr. Adolfo esse convite, essa oportunidade, essa honra. Agradecer as palavras do Dr. Mário, Dom Bertrand, do Plínio, enfim, por essa oportunidade. Como foi dito, meu currículo já foi apresentado, faltou dizer que eu sou pai de 4 filhos, não é? Todos com a mesma mulher, hein? Eu vou fazer uma apresentação. É claro que para falar da agricultura brasileira, nós estamos tocando numa realidade tão dinâmica, mas tão dinâmica, que muda no tempo, muda no espaço, muda na tecnologia. Se alguém disser para vocês que entende de agricultura brasileira, que está a par da agricultura brasileira, é porque ele acabou de estudar ontem à noite, né? Tarde na noite, né? Porque se foi a semana passada, já está desatualizado em alguma coisa, né? Então, apesar de nós trabalharmos com imagens de satélite, nós temos um setor extremamente dinâmico. É o setor moderno da economia brasileira, o setor moderno da agricultura brasileira, da economia brasileira é o agronegócio. E é claro que eu não poderia aqui abordar tudo isso. Eu vou abordar uma rápida introdução de 2, 3 características básicas do nosso território, da nossa agricultura. Depois queria percorrer, se os senhores permitissem, um pouco 4 pilares que fazem hoje a nossa agricultura, que é a produção de alimentos, a produção de fibras, a produção de energia e também toda uma área de produtos especiais. Eu vou passar vários slides, tem imagens satélites, fotos que eu acho que vão ilustrar isso. Também queria dizer inicialmente que nós estamos festejando na semana que vem 40 anos da Embrapa, né? Quando eu entrei na Embrapa, a Embrapa era uma menininha de 6 anos de idade, então eu cresci junto com essa empresa de pesquisa que tem e foi um papel fundamental no desenvolvimento da agricultura brasileira, nos avanços, sobretudo porque eu acredito muito na sustentabilidade. Nós precisamos ter uma agricultura sustentável, mas a agricultura sustentável é sinônimo de tecnologia, sinônimo de inovação. Não é possível, sem inovação, ter agricultura sustentável. E também ter tecnologia que não é sustentável também não serve para a agricultura. Então essas coisas andam muito juntas. Então nesse livro, não é ficar falando que o Brasil é o maior produtor do mundo, disso, daquilo. Isso não tem muita importância. O importante é dizer como a gente faz isso. Como que o Brasil se tornou um grande produtor, da maneira como qual a agricultura brasileira trabalha, e isso mudou muito nos últimos 15, 20 anos. Né? Esse livro, eu diria para concluir aqui, ele foi um esforço coletivo. Eu agradeço o editor, o Ronaldo Graça Couto, que desenvolveu esse projeto conosco, acreditou nisso, foram 4 anos trabalhando. Nós tivemos um apoio da Bayer, que hoje está presente aqui com os seus diretores, também nos ajudou bastante na realização desse livro, também a empresa Space Image para as imagens satélites. Enfim, foi um conjunto de pessoas, 20 pesquisadores da Embrapa participaram também na construção do livro. Enfim, o livro tenta dar essa visão mais ampla possível. Eu dediquei o livro à presidente Dilma há poucos dias atrás, e eu pus para ela assim: presidente, é uma visão ecumênica, ampla, geral e irrestrita da agricultura brasileira. Bem, eu queria 2, 3 slides só para dar um pouco a dimensão em que se insere a agricultura brasileira. Eu fiz um estudo recentemente, e algo disso tem nesse livro. Eu fiz um inventário de todas as áreas protegidas, quer dizer, tanto como área indígena como Parque Nacional, que existem no mundo. Os dados são da UCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, um grupo ambientalista muito grande, muito respeitado, que fica na Suíça. Os dados são deles. Eu trabalhei somente os dados deles. E peguei os países do mundo que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. São esses países que estão aí. São os países do mundo que têm mais de 2 milhões de quilômetros. Quanto eles têm de área protegida? Bem, o Brasil tem quase 30% do seu território em área protegida, que é uma área que não pode ser usada pela agricultura. A média desses países é 10%, com o Brasil dentro, né? Se tirarmos o Brasil, essa média cai. E o que a China protege? Bom, a China protege o deserto de Gobi, o deserto da China. O que os Estados Unidos protege? Protege o Alasca, o Vale da Morte, né? O Sonora Desert, né? A Austrália. Eles protegem áreas de muito pouco potencial. Lá ninguém invade parque. Bom, ninguém vai invadir o Vale da Morte, né? Agora,
O Brasil são áreas que têm um qualitativo muito forte. Então, apesar do Brasil proteger 30% do seu território, a agricultura, você poderia dizer assim, bom, como ele protege 30%, então os agricultores podem usar suas áreas. Não, é o contrário. No Brasil, os agricultores também têm que participar disso e manter a título de reserva legal 20, 30 e até 80% da área da sua propriedade sem uso e cuidar ainda dessa área preservada e tem que cuidar também das áreas de preservação permanente, ou seja, os agricultores ainda dão uma contribuição muito grande, além dessa, na preservação ambiental. Agora, essa agricultura tem sido fundamental para o Brasil nesses últimos anos. Os senhores estão vendo aí em vermelho os setores que não são do agro, o setor de comércio, de indústria. Eles estão negativos na nossa balança comercial. O agronegócio é o que está em azul. Quer dizer, a agricultura brasileira é o que está mantendo a nossa balança positiva. Qualquer país do mundo ela seria idolatrada, teria políticas diferenciadas, muito apoio, né? E ninguém trataria os agricultores de bandido, nem os produtores rurais. Né? Mas, enfim, não é bem o tratamento dirigido ao campo que produz hoje no Brasil. Mas sem a agricultura, nós estaríamos com uma balança hoje negativa. Então, uma balança, um papel importante na nossa economia. E como que a agricultura faz isso? Nesse gráfico, é possível ver o seguinte, isso é a nossa produção agrícola. Essa é a área plantada com cereais, plantada com grãos. De 1980 a 2012, praticamente essa área não aumentou. Nós estamos plantando praticamente a mesma área. Nós estávamos aqui com 40 milhões, nós estamos agora com 50, 53 milhões de hectares de plantio de grãos. Olha o que aconteceu com a produção. O que aconteceu com a produção é um ganho de produtividade com o uso de tecnologia. Vamos supor que nós tivéssemos que fazer essa última safra 180 milhões de toneladas de grão, o que alimenta 3,5 vezes a população do Brasil. Se essa última safra nós tivéssemos que produzi-la com a produtividade de 1980, certo? Se a produtividade fosse a de 1980, para produzir essa safra, nós teríamos que ter desmatado mais de 100 milhões de hectares adicionais. Ou seja, então essa produtividade poupa florestas, poupa território, porque se não fosse assim, para ter essa produção hoje, teríamos que ter uma área enorme. Né? A outra coisa que eu queria mostrar é o efeito disso na segurança alimentar. O Brasil tem uma segurança alimentar enorme hoje, e o preço da cesta básica caiu pela metade. Quer dizer, hoje, em 1975, aqui é um índice, né? 100, hoje ela vale 40%, 50% desse valor. Vale a metade. Quer dizer, com o mesmo dinheiro você compra 2 cestas básicas. Alguém imaginaria então que o agricultor está lucrando o dobro? Nada, o agricultor está perdendo do mesmo jeito. Quem lucrou com isso foi quem? Nós, que vivemos nas cidades. Quer dizer, outro dia o doutor Eliseu dizia, para quem trabalha em Braba, para quem mora na cidade, não é para os agricultores. Para quem trabalha a Bayer, a Bung, todo o agro, trabalha para o cidadão urbano. Ele é o beneficiário direto, é quem tem o lucro líquido de todo esse ganho que a agricultura está tendo. É fundamentalmente o setor urbano, mas o setor urbano não se dá conta do quanto ele depende, do quanto ele se beneficia dessa agricultura. Né? Aqui é o comentário que eu fiz aqui, né? Quer dizer, o principal vetor de crescimento da agricultura brasileira hoje não é horizontal, não é incorporando, desmatando, mas é crescendo verticalmente. E essa agricultura é muito dinâmica. Eu monitoro para o BNDES várias áreas no Brasil, onde eles fazem investimentos. Isso aqui, para se ter uma ideia, é a região oeste da Bahia, 1990. O que está em vermelho, isso é uma imagem satélite tratada, em vermelho são os campos de soja, que existiam em 1990. E nós temos aqui em roxo, não sei se conseguem ver, pivôs de irrigação, umas bolinhas aqui. Tem uma outra bolinha aqui. São pivôs de irrigação. Isso é 1990. Vejam, por exemplo, 10 anos depois, o mesmo lugar. Então, isso é o Brasil. Assim, 10 anos depois, isso. 461 pivôs. Bom, por isso que eu digo que se alguém estudou agricultura, tem que estar acompanhando. Né? Esses pivôs já produziram soja. Hoje eles não produzem mais. Sabe o que eles produzem lá na Bahia, todos esses pivôs? O que é isso? Café. Café adensado, com alta tecnologia, de qualidade, colhido mecanicamente, exportado para a Europa. Então, isso é o que está acontecendo nessas regiões. Né? Veja esse cerrado do Maranhão. 1995, uma paisagem nativa, um cerrado com um pouco de fogo aqui, até nessa imagem satélite. Bom,
5 anos depois, soja, algodão, a Batavo está instalada nessa região, um grande polo de produção, a região de Balsas, né? O mesmo exemplo é a cana-de-açúcar. Nós já estamos aqui no estado de São Paulo com 70% da colheita da cana sem queimada, né, mecanizada. Em 2 anos vamos estar com 100% da cana colhida sem queimar, graças a essas tecnologias que trazem uma série de ganhos. Então, a agricultura do Brasil, eu diria só nessa rápida introdução, é fundamental para a nossa economia hoje, é fundamental para o meio ambiente e ela tem uma estrutura muito diversificada, são muitas agriculturas. Então eu os convido a fazer aqui uma viagem rápida sobre essa agricultura hoje, talvez até para atualizar com alguns dados que as pessoas às vezes não se dão conta. Vamos começar pela produção de alimentos, né, que é a principal produção da agricultura brasileira. Né? O Brasil é um grande produtor de grãos, mas o Brasil não produz como todo mundo. Ele produz de um jeito que ninguém produz no mundo. O Brasil não ara mais a terra. 65% da área cultivada com soja, milho, nessa última safra, não teve aração. Nós praticamos uma tecnologia que foi desenvolvida, sobretudo nos últimos 15 anos, que chama plantio direto na palha. Quer dizer, aqui o milho foi colhido e já foi plantada a soja e ela cresce sem que a terra seja arada. Isso traz uma economia de combustível enorme, porque a aração consome 45%, 48% do diesel num sistema de cultivo. Quanto se gasta para produzir trigo? Desde o plantio até a colheita, com as máquinas. Bom, 45%, 48% é arando a terra. E não arando a terra, a gente reduz em 45%, a quase 50% o consumo de diesel, reduz as emissões de gás carbônico, libera tempo para o agricultor, porque a aração leva muito tempo, e protege o solo, porque ao não arar o solo, reduz a erosão. A redução da erosão foi tão grande no Paraná, porque essa palha fica no solo. A cultura cresce, a outra cultura, e a palha fica lá. Enriquece o solo em gás carbônico e não tem erosão, está protegido da chuva. A redução da erosão é fundamental porque o agrotóxico que chega às vezes na água de consumo, em geral não é porque ele vai pela água, porque em geral ele não é hidrossolúvel, ele não se dissolve na água, senão qualquer chuva levaria ele embora. Mas ele vai com o solo. Quando o solo vai para a água, ele vai junto com o solo. A redução da erosão no Paraná foi tão significativa, em São Paulo, etc., que mudou a cor das cataratas de Iguaçu. Se os senhores forem hoje na catarata de Iguaçu, nós estamos no final do verão, com muita água, elas estão caindo verde, azul. E os senhores olham o cartão postal que eles estão vendendo lá, ela está vermelha no cartão postal. A água é vermelha, roxa no cartão postal. Que era o solo do Paraná que descia, e que hoje não desce mais. Então, não é tanto dizer o quanto a gente produz, que eu queria destacar aqui, é o como o Brasil está produzindo. Eu tive em Uppsala há pouco tempo, no Congresso de Solos na Suécia. Eles não acreditam que o Brasil não ara o solo. Quer dizer, eles sabem que é verdade, mas eles não acreditam, porque para a agricultura tem que arar, né? E a gente não ara. Né? Bom, como? Bom, aí tem toda uma cadeia, não vou entrar no detalhe, inclusive a Bayer tem papel nisso, muita gente tem papel nisso. Outro avanço tecnológico e ecológico importantíssimo são os organismos geneticamente modificados, porque os chamados transgênicos, no caso da soja, do algodão, etc., são plantas resistentes a pragas, a doenças, etc., e isso levou a uma grande redução no uso de pesticidas. Você passava, às vezes, no algodão 10, 15 vezes pulverizando, e hoje você passa 2, 3 vezes. E esse cálculo foi feito pelo Roberto Rodrigues. São milhões de toneladas de carbono a menos que o Brasil está emitindo, porque você não precisa aplicar tantos inseticidas. Eu tive há pouco tempo com colegas da ADM, lá visitando várias áreas de soja no Brasil inteiro, e estava lá no Rio Grande do Sul, e eu acredito nos agricultores, que são gente do campo, que vive lá. É o lugar onde há mais tempo tem transgênico de soja. Tirei muita fotografia, eles falavam como melhorou a fauna, a avifauna, os insetos, os peixes nos riachos. Quer dizer, como essa tecnologia, que leva a uma grande redução no uso de defensivo agrícola, de agrotóxicos, tem beneficiado o campo. Né? E o controle biológico de pragas, que você usa fungos para combater lagartas, etc., está muito industrializado, eu diria, no Brasil. Isso é feito com aviões, é pulverizado com aviões no caso da cana, em várias culturas. Quer dizer, usar micro-organismos e controle biológico é uma realidade, todo mundo hoje faz controle integrado de pragas. Era necessário que continuasse a assistência técnica para todos, inclusive para os grandes. Você não deve usar OGM de qualquer jeito, senão vai aparecer problema novo. Isso precisa ser feito com tecnologia
E é triste que às vezes não se tem o entendimento que a assistência técnica tem que ser para todos, para todos. Não, o grande ele se vira com o setor privado, não é bem assim não é bem assim, né? Outro campo que o Brasil está extraordinariamente desenvolvendo-se é na agricultura de precisão. A máquina leva um GPS de muita precisão para o satélite. Cada 100 metros, vamos simplificar, cada 100 metros quadrados que ela colhe, ele registra quanto ela colheu. Então, quando ele acaba de colher um campo, ele tem a produção total, mas tem quanto produziu cada quadradinho. E esse programa vai para a máquina que depois distribui adubo. E ela faz variar a quantidade de adubo em cada quadradinho em função da produção que teve em cada quadradinho. Então, você otimiza muito o uso do adubo, obtém resultados na produção, economias, ganhos, não é? Isso para uma agricultura moderna, né, bem modernizada. Essa é uma área que a Embrapa também está trabalhando com a BIMAC, avançando muito nisso. Essa mecanização crescente chegou nas pequenas propriedades do Brasil, elas nunca tiveram tão mecanizadas como estão hoje, né? E nós estamos então com essa produção. A produção de grãos no Brasil essencialmente é soja e milho, né? 130 milhões de toneladas de soja e milho na última safra, né? Só a safrinha do milho foram mais de 35 milhões de toneladas. Vocês imaginam o que é uma tonelada de grão de milho, é bastante milho. 1.000 toneladas é muito milho, 1 milhão de toneladas é muito milho. 35 milhões é muito milho. O senhor se imagina o que dá de sabugo isso? O senhor sabe o que o Brasil faz com esse sabugo? Pouca gente sabe, mas eu vou mostrar o que nós estamos fazendo com isso. O que o Brasil está fazendo com isso. Hoje todo mundo planta soja. Esse aqui é um campo de soja interessantíssimo, que todo ano é plantado ali no Mato Grosso do Sul, pelos famosos sem terra. Eles plantam soja. É um campo beirando a estrada que tem 10 metros de largura e 17 quilômetros de... 10 quilômetros, 5, 10 quilômetros de comprimento. Né? Um campo assim que é ao longo de toda a estrada. E aqui do lado é gado, né? É gado. É gado. E esse pessoal planta soja aqui. Hoje a soja até em cemitério se planta soja, mas não tem ninguém enterrado. Né? Nós temos uma grande produção de arroz no Brasil ainda, 12 milhões de toneladas, quase totalmente irrigado, e grande parte do Rio Grande do Sul. Né? O Brasil continua produzindo feijão, sempre produz um pouquinho mais, mas é uma cultura um pouco estagnada, o consumo tem caído no consumidor urbano, mas ainda é 20% da produção mundial, né? Representa 5 bilhões que a gente produz de feijão. Né? E hoje, essa agricultura é controlada, porque o importador na Europa quer saber de onde veio o grão de soja. Ele quer que isso não tenha causado desmatamento na Amazônia. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí no Mato Grosso, em amarelo, são os campos de soja, por satélite. Mas existe um cadastro disso. Eu vou me aproximar rapidamente, só para os senhores verem o nível de sofisticação que essa agricultura está hoje. Cada campo de soja está geocodificado, é um arquivo. Nós sabemos cada campo de soja, no caso do Mato Grosso. Então, o país controla muito sua agricultura. A produção nossa de grãos alimenta 3,5 vezes a população brasileira. Dá para alimentar 1 bilhão de pessoas. Então, quando se fala que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, não vai ser. O Brasil é o celeiro do mundo. Nós produzimos comida todo ano para 1 bilhão de pessoas, para mais de 1 bilhão de pessoas. E produzimos com competitividade, porque não adianta produzir arroz e feijão mais caro que a Tailândia, que a Colômbia, você não vende nada. Você tem que produzir competitivo, né, no mercado. Mas, além disso, o Brasil produz tubérculos. Né? 35 milhões de toneladas de mandioca, 15 milhões de toneladas de batata, produz inhame, produz cará, produz batata baroa, mandioquinha, tudo isso é comida. E o Brasil produz muita hortaliça, muita fruta, muitos óleos, de palmitos, de castanhas, etc. Então a produção de alimentos, vocês conhecem aquela expressão, vai plantar batatas, né? É assim no Brasil hoje, quando alguém fala vai plantar batata, ele fala vou. É desse jeito que a gente planta batata hoje no Brasil, né? Não tem problema, pode deixar quantos hectares, né? Tudo isso foi muito tecnificado, né? A produção de hortaliças, nós temos 800 mil hectares de hortaliças. E no caso das hortaliças, os transgênicos estão trazendo grandes novidades. A Embrapa lançou agora uma alface muito interessante. Ela é rica em ácido fólico para as mães que estão gerando bebês, que estão amamentando. Nós temos produtos em hortaliças muito interessantes, novos, né, que estão vindo com essa diversidade que é muito brasileira. Porque os japoneses trouxeram as suas hortaliças, os árabes trouxeram as suas hortaliças, os europeus trouxeram as suas hortaliças, os índios contribuíram. Não tem país do mundo com uma feira em São Paulo em matéria de hortaliça. Né? O
que nós temos de variedade hoje no Brasil é inacreditável, né? Porque todas essas culturas trouxeram, isso foi melhorado pela pesquisa, foi adaptado. Além disso, eu disse, nós temos uma produção de frutas muito grande. O Brasil tem quase 3 milhões de hectares plantados com frutas, né? A banana é muito expressiva a produção brasileira, mas de outras frutas também, não é? Os senhores viram que foi a evolução da maçã, né? A qualidade que tem hoje a maçã brasileira, chega em todas as mesas, uma maçã excelente em Santa Catarina, né? Com alta tecnologia. Isso aqui é plantios de maçã em Santa Catarina, todo protegido para granizo, né? Na iminência de granizo, isso aqui abre e preserva as frutas. A maçã que vocês compram, Fuji, Gala de Santa Catarina, não tem uma marquinha, não tem uma pedrinha, nada. Isso é com muita tecnologia e é uma maçã que eu pessoalmente aprecio muito. Antigamente a gente comia maçã da Argentina, farinhosa, lá, aquela coisa. Agora temos uma maçã de primeira linha no Brasil, né? Não ofendi o Papa, não, né? Os produtos geneticamente modificados, em fruticultura, nós temos coisas muito interessantes. A Embrapa está trabalhando em produtos que a gente chama de alimentos funcionais. Nós temos uma banana que produz insulina, quer dizer, ela pode substituir no futuro para muitos diabéticos o remédio. Nós queremos competir com os produtos farmacêuticos. Nós queremos que as pessoas não comprem na farmácia, comprem na feira. Nós temos hoje uma ovelha, um grupo de ovelhas, cujo leite produz a substância que os hemofílicos necessitam. Então, o hemofílico bastaria tomar esse leite, né? Ou mesmo a produção do medicamento vai ficar muito barateada com isso, né? Existe todo esse mamão multivitamínico, não precisa tomar esse produto, vitamina de A a Z, não, como o mamão multivitamínico da Embrapa, que funciona tão bem quanto, né? Existem várias frutas nessa linha. Temos um arroz com muitas vitaminas que resiste ao cozimento das vitaminas, das proteínas. Então, mesmo cozido, esse arroz beneficia as pessoas. E temos agora um feijão que está quase pronto. O feijão é um alimento quase perfeito, porque ele tem todos os ácidos aminados essenciais necessários para uma pessoa, menos metionina, que é um ácido aminado essencial, mas não tem no feijão. E nós tiramos o gene da metionina da castanha do Pará, que tem muita metionina. Esse gene foi transferido para o feijão e nós temos agora um feijão que tem metionina. Quer dizer que uma pessoa pobre, vamos dizer, em última instância, não é o que a gente deseja, mas se ele só comer feijão com arroz, ele cria os filhos, não vai faltar proteína, nada. Esse feijão ainda não está muito bom de panela, ele precisa ser bom de panela, porque a dona de casa adote, mas isso a pesquisa pecuária sabe fazer, porque há mais de 100 anos ela faz isso. Isso são produtos novos, né? Isso permite também de adaptar as culturas para climas diversos, como essa maravilhosa vitivinicultura que a gente tem hoje lá no Vale de São Francisco, né, no trópico semiárido. Grande parte da uva de mesa que a gente consome aqui vem do Vale de São Francisco. São as áreas irrigadas ali, estão vendo essa imagem satélite em vermelho, lá no Vale de São Francisco. E um fruto à parte é o caso da laranja, né? O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. De cada 4 copos de suco de laranja que se toma no mundo, 3 vieram do Brasil. O Brasil garante 75% do comércio internacional de concentrado de suco de laranja, uma produção que vale 6 bilhões por ano, exporta 2 bilhões de dólares, não é pouco, né? Foi feito agora todo o sequenciamento genético da laranja. A laranja está com problemas hoje na produção, várias coisas, não vou entrar nesse detalhe, mas é um produto muito significativo para nós, né? O Brasil é um desses poucos países que tem um citroducto, né? Os países têm oleoduto, aqueduto, nós temos um citroducto que leva concentrado para o barco, e é concentrado, precisa esmagar muito laranja para alimentar um citroducto, né? E o último grande produto alimentar do Brasil, agrícola, é o açúcar, né? Que está presente no macarrão, no bolo, na comida, nos doces, em tudo, né? Produzimos aí 38 milhões de toneladas, né? A cana-de-açúcar só ocupa 3% da área agrícola no Brasil, 1% da área do território, né? Há pouco tempo eu tive com o nosso ministro numa discussão lá na Europa, e um deputado europeu, quando nós começamos a expor sobre a cana-de-açúcar, ele falou, não, nós estamos de acordo com o etanol, com tudo isso, mas a gente não concorda com a monocultura de cana-de-açúcar. Eu falei, antes de eu continuar, só queria entender bem os termos, eu falei para ele, né? Porque o senhor é da Holanda. Ele falou, sou. Eu falei, 48% do seu país está plantado com trigo, cereal. 48%. O senhor fala de monocultura de trigo na Holanda? Ele falou, não. Eu falei, Portugal, 36% é uva. Vocês falam de monocultura de uva em Portugal? E o Brasil, 3% com cana é monocultura.
Ele falou, bom, é que o Brasil é grande. Ele falou para mim, o senhor quer que eu corte um pedacinho assim, que nem a União Europeia, a gente faz, aí de repente o senhor fica satisfeito. Né? Mas enfim, a cana é muito significativa, né, para o país, porque ela produz energia, produz fibras, produz uma série de coisas. Bom, o problema é que, além de alimento, o Brasil, para alimentar, também produz carne, e muita carne. É o primeiro exportador de carne bovina e frango no mundo. Sabe quantos bois o Brasil mata, abate por ano? 42 milhões. Por ano. 42 milhões nós abatemos em 2012. 42 milhões de bois. Quantas patas tem um boi? 4, não é? É muita patinha, né? O que será? Será que a gente joga fora isso daí ou a gente faz alguma coisa? Posso garantir que a gente faz muita coisa. 35 milhões de suínos, né? Quase uma população mundial de frangos. A gente abate por ano no Brasil. Né? E produzimos mais de 31 bilhões de litros de leite. O leite andava mal no Brasil e de uns 5 anos para cá ele deu uma retomada muito boa, graças a algumas políticas aí. E eu fiquei muito satisfeito porque, felizmente, agora a gente produz mais leite do que etanol. Para mim é quase uma questão de princípio. A gente tem que produzir mais leite do que etanol. Mas estamos produzindo leite. E muitos ovos, né? A gente fala de 2,5 bilhões de dúzias de ovos por ano, né, no Brasil. E não é qualquer produção também. Porque o nosso boi não tem vaca louca, não tem nada disso. É um boi de pasto, né? Que é engordado com subprodutos da cana-de-açúcar. Nossa produção também de frango, a gente ensaca soja e milho em saco de plástico, em saco de aninhagem, mas existe um saco muito particular para estocar milho e soja, que é um saco de penas chamado galinha. Né? Esse é o principal saco, onde a gente põe soja e milho. Se não houvesse aquela soja, aquele milho, o frango não estaria no preço que ele está hoje, que é quase gratuito. Né? Você vai comprar no açougue um pedaço de frango, é um preço ridículo, né? Baixíssimo, graças a todo esse ganho de produtividade. Não é o caso do leite, grande produção cada vez maior de lácteos, de queijo, a classe C consumindo agora muitos lácteos. Né? E nos últimos anos houve um desenvolvimento enorme da aquicultura no Brasil. Começou no final dos anos 90, mas em 2002 o Brasil já começou a produzir mais camarão em fazendas do que pescar no mar. Em 2002 a gente já ultrapassou a produção em fazenda do que se retirava do mar. E hoje está disparado na frente, tanto que também barateou muito, né? Você compra camarão antigamente era uma coisa caríssima, né? E hoje, mas não é só peixe, a gente produz peixes. Veja, por exemplo, o filho do Furlan, um grande empresário. Bom, o pai mexeu com presunto, com frango, com suínos. O filho, 40 anos, vai fazer a mesma coisa? Talvez não. O que ele faz? Ele produz peixe lá em Sinop, né? Ele faz 10 toneladas de filé de peixe por mês. Faz costeleta de tambaqui, tem nuggets para criança, toda uma linha de produção, o que? Alimentando com soja, com ração de soja, os peixes e tal. Então a aquicultura no Brasil está num desenvolvimento enorme. A pesca é uma atividade predatória, e é mesmo, né? E o Brasil não tem por que depender tanto dela. Então o país hoje está produzindo cada vez mais peixe, tem híbridos, os peixes, a gente produz tambaqui, peixe que estava ameaçado de extinção pela pesca na Amazônia, hoje são reproduzidos em cativeiro, graças a essa tecnologia nova. Né? Para vocês terem uma ideia, em 2011, a média de consumo de carne do brasileiro foi de 120 quilos por habitante no ano. Foi 45 quilos de carne bovina por habitante ano, 50 quilos de frango, e isso deixou, eu estive fazendo uma palestra na Argentina, lá com convite de 2 ministérios. Eles ficaram aliviados quando eles viram que a gente ainda está comendo mais frango que carne bovina. Né? Eu fiz questão de dizer que não era uma carne tão boa quanto a deles. Né? E os suínos, mas além disso nós comemos também, não está nessa conta, ovinos, caprinos, coelhos, aves, peixes, crustáceos, tudo isso entra. Quer dizer, nunca o brasileiro se alimentou tanto. Né? E fora disso tem as proteínas de origem animal, como leite, laticínios e ovos. Né? Essa agricultura tem um grande problema, é que ela tem uma espécie de um pé de barro, pelo menos, que é a logística, não é o objetivo da palestra, mas só queria mencionar, basta ver o caos que foi agora o embarque dessa safra, que ainda não acabou o problema, e que vai ser na próxima. Né? Quer dizer, isso não acompanha. Nós temos um modal, uma matriz de transporte baseada em rodovia, e agora estamos começando a ter investimentos mais significativos em hidrovia. Eu fiz aqui só essa comparação para vocês terem uma ideia. Um comboio, como tem aqui na hidrovia Tietê-Paraná,
São 4 chácaras com empurrador. Ela leva 6.000 toneladas de grãos e 150 metros. Essa mesma quantidade em ferrovia dá quase 3 comboios, com 86 vagões e 70 toneladas. Se a gente alinhasse, daria 1,7 km, quase 2 km de trem. E de caminhões dá 3,5 km. Então, entre 150 metros e 3,5 km, sendo que a hidrovia chega no porto, porque é da água para água, não é? E a rodovia não. Né? Isso supondo bitrem garaneleiro, tudo isso. Então não há dúvida do quanto a gente tem que evoluir em matéria de hidrovia, não é? E esses projetos têm que ir para frente, a hidrovia do Tocantins, etc., são fundamentais, como também os projetos de ferrovia, tudo, mas é fundamental, é fundamental. Agora, o Brasil, além de produzir essa agricultura, alimentos, a gente poderia terminar a palestra aqui, eu acho que já teria razão de sobra para ter orgulho dessa agricultura e ajudar a defendê-la diante dos seus desafios e problemas. Nós somos grandes produtores de fibras também, não é? Quando a gente chega em casa, a roupa que nós estamos usando, quem produziu foi a agricultura. Quem produziu a lã, quem produziu o algodão. Mas o capacho, quando a gente entra, é de fibra. O tapete é de fibra, não é? Tem corda, tem barbante. Na nossa casa tem talvez peças de vime, o papel higiênico, o papel toalha, o papel desse livro. A agricultura está presente no cotidiano dos cidadãos. Todos os automóveis da Volkswagen, da General Motors, não usam mais fibra de vidro, tudo é fibra de coco. As pastilhas de freio, fibra agrícola. Hoje a agricultura está presente nos automóveis, está presente em todas as partes. As pessoas não se dão conta. O Brasil é um grande produtor de celulose. 24 milhões de toneladas de fibra de celulose por ano. Temos aqui um especialista do setor, não é? São 61, quase 62 milhões de metros cúbicos de eucalipto e pinos destinados à celulose. Não é? Uma parte como fibra mesmo, outra parte como papelão. É uma produção que em 2010 foi de 35 bilhões de reais e as exportações de quase 6 bilhões de dólares, quer dizer, são coisas muito significativas para o Brasil. Mas além de celulose, ela sim usa bastante o modal hidroviário, sobretudo aqui em São Paulo, né? Imagine isso na estrada, quantos caminhões ia precisar para isso. Né? Mas também é uma área de muito avanço tecnológico, o Brasil é ponta em matéria de produção de eucalipto, e os novos eucaliptos geneticamente modificados são interessantíssimos, porque são eucaliptos mais para a produção de celulose ou mais para a produção de madeira. O eucalipto transgênico, em vez de 7 anos, ele produz em 5 anos e meio e garante 20% a mais de celulose. Isso vai ser uma revolução, ele já existe, ele já está sendo explorado. Isso vai expandir, nós vamos ter muita mutação nisso. É interessante que na Europa eles não se queixam do transgênico na celulose. Você não se preocupa com o papel aí, que é transgênico? Não. O açúcar da cana? Não. Mas soja não pode, tá bom. Então soja não pode, mas pode os outros. Não, aqui, bom, enfim. Essa é uma área que está evoluindo muito. Outra área importantíssima é o algodão. Para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, ou para ser honesto, há 11 anos atrás, o Brasil era o principal importador de algodão do mundo para atender a nossa indústria têxtil. Nós éramos o principal importador de algodão. Hoje nós somos o terceiro exportador mundial. Porque o algodão, variedades totalmente novas, variedades transgênicas, parece gente desse tamanho, cultivadas lá no Mato Grosso, uma área totalmente nova para o algodão, no oeste da Bahia, não é? Reduziu a área de 4 milhões para 1,5 milhão de hectares, mas produzindo de monte. É o lugar onde a gente é o top do mundo. A nossa produtividade é 65% maior que a dos Estados Unidos. 65%. Não tem setor em que a gente esteja tão na frente da média mundial em produtividade. Né? Mas esses mesmos organismos geneticamente modificados fizeram uma revolução com a produção de algodão na Índia. Não é o caso aqui da palestra. Mas a Índia é um grande produtor de algodão e eles plantam em média 0,3 hectares. 0,3 hectares. Nada, assim, um campinho. Tudo arinhas pequenas. Então eles introduziram essas variedades, mas sem introduzir tecnologia nenhuma com isso. Mesmo assim, a Índia quase triplicou a sua produção de algodão, até nos causa problema para vender lá com a China. Agora estão cogitando até de uma ferrovia, se eles fizerem, para nós não vai ser bom negócio. Vai comprar muito algodão da Índia. Né? Mas além disso, como eu dizia, o Brasil produz muita fibra de coco, que
tem inúmeras aplicações. Fibra de bambu que vocês encontram agora no vestiário, né? A parte de roupas íntimas, camisetas, tudo isso é feito agora com fibra de bambu, uma fibra bactericida, fica 1 grau abaixo da temperatura, muito interessante. Fibras de madeira, e o Brasil produz fibra de sisal, de juta, de malva, de vime, de buriti, produz lã, produz seda. Enfim, eu costumo dizer, tudo isso é a fibra da agricultura brasileira. Até o capim dourado, né, que é tão bonito, faz parte dessa produção. Né? Agora, existe um terceiro bloco ainda na nossa agricultura, que é a produção de produtos especiais, que não são bem alimentos nem fibras, como a borracha, o tabaco, as flores. Quer dizer, o Brasil é um grande produtor de produtos de alto valor agregado, diferenciados. Eu não vou percorrer todos aqui, mas vou citar 1 ou 2 exemplos. O caso das flores, por exemplo. Né? As flores é a obra-prima dos pequenos agricultores brasileiros. Em média, as áreas de flores no Brasil é 1,5 hectare. Né? Faturam milhões. Né? Alta tecnologia. E por ter tido uma abertura de mercado para importação de cultivares e material genético nos últimos anos, isso permitiu uma expansão do setor muito grande. Temos um grande polo produtor de flores no Ceará, um polo importantíssimo, exporta para os Estados Unidos, para a Flórida, está perto da Flórida. O outro polo é aqui em Olambra, né, em São Paulo, o outro na região serrana do Rio de Janeiro, e o outro em Santa Catarina, para falar assim dos polos mais importantes. Mas mesmo na região litorânea de Alagoas, de Pernambuco, existe também Antúrios, enfim, é uma produção interessantíssima essa, e muito bonita, né, da agricultura brasileira. Tem toda uma série de produtos especiais de madeira, para violinos, para instrumento musical, de alto valor agregado, e produtores dedicados a isso no Brasil. Temos o caso da produção de vinho, né? Nós temos 1.100 vinícolas no Brasil. É interessante essa tradição europeia, não é? E nos últimos 20 anos eles se esforçaram muito em melhorar a qualidade, investiram em varietais, em tecnologia, e nós temos os vinhos melhorzinhos, né? Tem melhorado, né? O vinho brasileiro está melhorando e tem que continuar melhorando, né? Ainda dá para a gente importar da Argentina e do Chile, graças a Deus, mas vai melhorar, cada vez mais, tenho certeza. São pequenos produtores, em média eles têm 2 hectares, e tem vinhos bem interessantes hoje no Brasil, é uma área que a gente continua evoluindo muito. E não só na qualidade, temos agora zonas de origem geográfica, como existe na Europa, não é? E todo um turismo rural se desenvolvendo nessas regiões. A região ali do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, recebia 10, 15 mil turistas por ano. Hoje recebe 300 mil. Né? Tem vários spa de vinho. Para não falar de hotéis rurais, só de spa de vinho, baseado em vinho, tratamentos, tudo isso. Tá? Então, muita tecnologia, essa é uma área que tem evoluído muito. Mesma coisa com a cachaça, né? Temos 5 mil rótulos, 40 mil pequenos produtores. O Brasil aumentou muito a exportação para a Europa, qualificou esses produtos, é um trabalho da Exalc, lá em Minas Gerais eles têm associações. Então, há áreas assim de produtos diferenciados. O Brasil é o maior produtor do mundo de tabaco, na verdade é a China, mas o Brasil é o maior produtor, o maior exportador, né, para a China, essencialmente, lá no sul. É um trabalho difícil, mas dá bastante dinheiro para os pequenos produtores. É difícil substituir isso por outra coisa. Não tem nenhuma assistência técnica do governo, tudo são as empresas que fazem tudo isso. E o Brasil faz muitas plantas estimulantes, né? Produz guaraná, produz mate, produz chá, produz cacau e produz café, muito café. Não é? É interessante, você sabe qual é o segundo produtor mundial de café depois do Brasil? Não é a Colômbia não, é o Vietnã. Já há alguns anos a Colômbia perdeu o lugar para o Vietnã e cada vez mais disparado é o Vietnã. A Colômbia ficou longe do Vietnã, está em declínio o café da Colômbia. E aí o café do Vietnã é um café robusta, aquele café de clima úmido, que tem muita cafeína e pouco aroma, né? É um horror, é igual o café nosso lá de Rondônia e tal. Mas enfim, café arábica é aqui, no Sudeste, né? E aí esses importadores internacionais queriam substituir o café gourmet, o café superior da Colômbia, por cafés que o Brasil não teria. Claro que o Brasil tinha, faltava muito pouco, é que o Brasil pouco investia em qualidade. Hoje, 26%, em 5 anos, 26% da exportação brasileira agora já é classificada gourmet e superior. É inacreditável. 1/4 da produção, em 5 anos. Não tinha nada praticamente há 5 anos e já teve essa evolução. E ocupando um nicho que era da Colômbia, né? E olha, sem grandes esforços de marketing, nada. Hein? Então essa é uma área que nós estamos ganhando em qualidade, né? Muito significativa. Eu queria terminar aqui
os senhores ainda estiverem acordados aqui nesse escurinho aí, falando desse papel essencial da agricultura brasileira, que é produzir energia, né? Existe toda uma bioeconomia vinculada a isso. Existe uma relação direta, no que pese o desejo dos miserabilistas que ainda invadem esse país, num monte de lugar, existe uma relação direta entre riqueza e consumo de energia. Quanto mais rico o povo, mais consome energia. Você pode gostar, não gostar, mas é isso. PIB por habitante, aumenta o PIB por habitante, aumenta o consumo de energia. Quem está lá na ponta? Estados Unidos, Canadá, Japão, tá. Onde está o Brasil? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Né? Nós temos que subir nisso daqui, né? Nós temos que subir nesse gráfico. E a nossa matriz energética, a produção de energia do Brasil, ela tem uma qualidade que ninguém tem no mundo. 47% da energia produzida no Brasil, 47% do total da energia que se consome no Brasil é renovável. Vem de fontes renováveis. 47%. Toda essa parte aqui. Tudo isso aqui é energia renovável. Isso aqui é energia suja, vamos dizer, petróleo, não renovável. A média do Brasil é 47%. A média do mundo é 18%. E a média dos países desenvolvidos, da OCDE, é 7%. 93% da energia dos países desenvolvidos é suja. É energia fóssil, do petróleo. E esse pessoal vem falar de meio ambiente com a gente. E o Brasil, 47% da matriz renovável. Mas o mais importante é saber de onde vem essa energia renovável. Pois bem, só a cana-de-açúcar, esses dados são do Balanço Energético Nacional, do BEM, que é produzido pela EPE, lá do Rio de Janeiro. A cana-de-açúcar assegura hoje, com etanol e com a geração de energia elétrica, 18% da energia do Brasil. 18%. Todas as hidrelétricas juntas, dá 15%. Porque choveu muito o ano passado. Porque elas andam abaixo disso. Elas andam 13,8%, 14%. Quer dizer, a cana fornece mais energia na nossa matriz do que todas as hidrelétricas juntas. As duas são renováveis. E os senhores acham que inaugura a hidrelétrica todo mês e tal? Não, estão ouvindo falar da construção de Giral, de Santo Antônio, está começando o Belo Monte. Mas a cana subiu agora de novo para 600 milhões de toneladas, a agricultura cresce, né? Então nós temos uma agricultura, isso aqui, essa produção aqui é a produção de combustível sólido, lenha e carvão. Vamos dar uma olhadinha então nessa contribuição que a agricultura brasileira dá. A agricultura brasileira produz 4 tipos de combustível. Primeiro, combustível sólido, lenha e carvão. Nós temos mais área plantada com eucalipto e pinos do que com cana, e produzimos 170 milhões de metros cúbicos por ano, né, de lenha, madeira, carvão. Né. Isso garante a pizza num bom forno de lenha, mas garante o pão nosso cada dia às vezes, mas garante também, sobretudo, a produção de tijolos, produção de cerâmicas, e mais que isso, a produção de ferro-gusa e a siderurgia e um monte de coisa. Né. Então essa é a nossa produção anual de carvão. Nós tivemos em 2011 17 milhões de metros cúbicos de carvão vegetal. Ninguém no mundo chega perto. Né? Lenha industrial, 45 praticamente milhões de metros cúbicos, ninguém chega perto. Né? E essa produção total. Isso não é o da celulose, hein? Isso é o que é destinado para a lenha. Né? Depois nós temos o combustível líquido, fundamentalmente etanol e biodiesel. Né? O Brasil, a venda de veículos no Brasil tomou esse rumo a partir de 2003, não é? Ela não para de subir, e o IPI que o diga, e vai continuar subindo, e tínhamos antes carros só a etanol, eles desapareceram. Hoje são curiosidades que existem ainda. Mas o carro flex, que funciona com etanol e funciona com gasolina, veja o que houve de evolução com essa tecnologia. Foram mais de 3 milhões de veículos flex no ano passado. Quer dizer, se você produzir etanol competitivamente, tem mercado. Né? Tem mercado garantido aqui. Né? E esses de gasolina, vocês sabem que 25% é etanol, né? Nessa gasolina. Eles funcionam a gasolina, mas na realidade no posto tem 25% de etanol. Então esses 3 milhões e meio de veículos por ano
Bom, funcionam usando muito a agricultura como combustível. Essa é a evolução da produção de álcool anidro e de álcool hidratado no Brasil. O Brasil produz também biodiesel. Nós temos uma produção aí de 2 bilhões de litros por ano. A capacidade instalada é o dobro, quer dizer, a gente pode dobrar de hoje para amanhã, se isso for decidido. Na bomba é B5, quer dizer, tem 5%. Então, qualquer ônibus, qualquer caminhão no Brasil usa biodiesel hoje. E a agricultura contribui em 5% desse biodiesel. O senhor sabe qual é a matéria-prima que garante a produção de biodiesel para o ônibus, para os caminhões no Brasil? De onde ela vem? 20% é sebo de boi. Sebo de boi. O BNDES, há 10 anos, ele não financia nenhum projeto de matadouro, da Friboi, seja de quem for, se não tiver uma usina de biodiesel junto com o frigorífico. Todos esses frigoríficos novos do Pará, todos têm do lado o quê? Uma usina de biodiesel. Eu estava falando isso na Argentina, eles ficaram lá desesperados, porque o sebo de boi para eles é um problema, eles jogam fora, é uma confusão. Mas no Brasil a agricultura recicla muito. Claro que o resto, e o essencial, vem da soja, né? A opção ainda para o biodiesel, em primeiro lugar é soja, em segundo lugar é soja, em terceiro lugar é soja, e depois tem o biodiesel. Né? E essas usinas de etanol, é importante ver como elas têm uma capilaridade no país inteiro. Então você produz e pode consumir na região, distribuir o combustível na região. Veja o que a gente tem de refinaria de petróleo hoje. Só isso. Está tudo aqui. E você tem que levar esse combustível até Rondônia, até o Acre. Você consome no transporte. Eu não queria também, como eu já disse antes, entrar no aspecto logístico. Mas aqui também tem uma questão logística muito séria e um ganho enorme que a gente pode ter com esses combustíveis produzidos pela agricultura. Nós estamos inaugurando agora esses corredores de etanol e de dutos, porque precisa levar esse álcool para as refinarias para incorporar na gasolina. E com o álcool-duto, o etanol-duto, com o poliduto, você evita caminhão, evita desgaste de estrada, tem ganhos enormes. Eles estão sendo feitos pela iniciativa privada. Eu acho que eles podem se tornar uma presa fácil nos próximos anos de grupos radicais, porque você pode... O gasoduto da Petrobras não, é estatal, traz o gás do Evo Morales, o pessoal não... Mas um gasoduto, um etanol-duto privado, né, que vem ao longo da Bandeirantes, fechar uma válvula. Mas, enfim, nós temos um cenário novo com todos esses dutos, né? A maioria deles privados, alguns de parceria pública-privada. Além de produzir combustível líquido, a gente produz combustível gasoso, biogás. O potencial do Brasil é de pelo menos 4 milhões de metros cúbicos dia. Quer dizer, o esterco dos porcos, etc., dos animais, é levado para fermentar e aí ele produz metano. E isso aqui na Alhambra, todo mundo faz. Você com esse gás, você gera energia elétrica e você também pode aquecer granjas de pintinhos, etc., né? Então nós usamos muito para gerar energia elétrica, mas usamos também no aquecimento. Então a agricultura gera também gás, né? Como combustível mesmo, né? E por último, a agricultura gera energia propriamente dita, porque nós temos grandes projetos de cogeração. 30% das usinas de cana de São Paulo geram energia elétrica, fazem cogeração de energia elétrica. Então, o bagaço de cana garante hoje 6% de energia elétrica. Aqui no estado de São Paulo é 9%. No período da seca, agora de julho, chega a ultrapassar 11%, 12% da energia elétrica está vindo da cana de açúcar. E no leilão vale mais do que o quilowatt da hidroelétrica. Por quê? Porque justamente em julho, agosto, os níveis dos rios estão baixos. Então esse quilowatt, porque a gente colhe a cana no período seco, que é quando o rio está baixo. Então é uma energia que entra numa hora que você está precisando de energia. Inclusive ela até vale crédito de carbono, porque ajuda a substituir a queima de gás da Bolívia. A gente queima menos gás da Bolívia em termoelétrica, mas produz com biogás, etc. O objetivo aqui em São Paulo é rapidamente chegar a 15% até 20% da energia elétrica. Se o governo não atrapalhar e você tiver um mercado regulando isso e retorno, essas coisas vão evoluir. Senão, bom, esse bagaço é pulverizado e vai para as caldeiras, né, todo o bagaço, e gera energia elétrica. Se os senhores visitarem a região do Sertãozinho, vocês vão ver caldeiras da altura de prédio de 15, 20 andares. As caldeiras. É coisa assim impressionante, porque hoje a tecnologia industrial associada a isso. E aqui vem o nosso famoso sabugo do milho, né? O que a gente faz com o sabugo? Gera energia elétrica de monte, cada vez mais, não é? Porque ele também vai para as caldeiras. No solo até era problema, porque é difícil de degradar, etc.
Mas isso vale em outros lugares, mesmo em sistemas extrativistas, como o caso do babaçu. Hoje tem sistemas que coletam toda a casca do babaçu, convertem num carvão de alto poder calorífico, que é usado pelas usinas de ferro-gusa, etc. Em resumo, a agricultura brasileira hoje produz mais de 30% da matriz energética do Brasil. São 68 milhões de toneladas equivalentes de petróleo que a nossa agricultura produz. Para produzir isso, ela tem que usar diesel, ela tem que comer energia na matriz. Quanto que ela consome? 4,5. Ela come 4,5 e devolve 30. Vamos supor que a Inglaterra, vai para ser mais, ou a Alemanha, decide que agora ela vai fazer 10% da matriz energética da Alemanha vai vir da agricultura. A Alemanha decidiu isso, por exemplo. Vai conseguir? Vai. A Alemanha é capaz de produzir 10% da sua energia com a agricultura? Consegue. Mas vai consumir 20% para produzir 10%. Vai consumir 25% para produzir 10%. Consegue. Não tem como. Porque as culturas lá são de ciclo curto. Faz fotossíntese, acumula energia 90 dias, 100 dias. Aqui é tudo ciclo longo. 11 meses de fotossíntese na cana, 11, 12 meses na palmeira, no dendê, em tudo. Então, energia é ciclo longo, e é o que a gente consegue no Brasil, e o Brasil é líder nisso, em termos internacionais. Né? Isso faz com que o Brasil emita muito pouco CO2. Esse é o último resultado que a gente tem internacional, que é do EIA, que é o International Energy Statistics, que é um instituto internacional, funciona nos Estados Unidos, tem os dados de todos os países, das emissões de CO2 planetárias, em 2010. O maior emissor é a China agora, de 3 anos para cá. O segundo é os Estados Unidos e o terceiro é a Índia. Esses 3 juntos é metade das emissões do planeta. Metade, 3 países. Se juntar a Rússia é 55%. Né? Se colocar aí do Japão e a Alemanha dá 60%. Quer dizer que se esses 6 países cuidassem de reduzir as emissões em 10%, para o planeta seria fantástico. Né? Agora o Brasil, coitadinho, é o 13º. Responde por 1,4% das emissões. Se a gente reduzir 10%, bom, sempre ajuda, né? Se a gente reduzir 100%, não é nada comparado com esses 6. Esses 6 é que tem que fazer o esforço. Mas isso é a emissão bruta do ano. É razoável a gente dividir pelos habitantes, não é? Saber quanto emite cada habitante, dividir pela população. Quando a gente faz isso, a China vai para 43%. A Índia vai para 99%. O hindu, o chinês, emite muito pouco por pessoa. Os Estados Unidos continua na 6ª. Né? Aí vem em primeiro lugar os países produtores de petróleo, é normal, porque eles queimam mesmo, eles têm muito petróleo. E depois vem países como os Estados Unidos, Canadá e a Holanda, que é um grande país poluidor. Um grande país poluidor. É um país, é uma verdadeira chaminé. Quando a gente divide por quilômetros quadrados, também é razoável, não é? Quanto que o Brasil emite, pega esse total e divide por quilômetro quadrado. Eu disse uma vez isso ao presidente Lula, ele ia levar esses dados para uma reunião do G8 lá em Hokkaido. Eu preparei umas tabelas para ele, e aí o presidente Lula falou para mim, não, mas dividir pela área não, porque o Brasil é grande, e nós vamos dividir pela área do Brasil, vai dar pouco por quilômetro, e o pessoal vai dizer, não, mas o Brasil é grande, então... Eu falei, tudo bem, presidente. Eu falei, mas o Canadá é grande, né? Ele falou, é grande. Falei, os Estados Unidos é grande. Eu falei, é grande. A Índia é enorme, enorme. A China é gigante. A Rússia... Aí falou para mim, divide com a tabela aí. Aí eu dividi. E qual é o país que mais emite? É a Holanda, né? A Holanda é uma chaminé. É 7.500 toneladas por quilômetro quadrado. Certo? De CO2, haja chaminé, na frente dos países. E olha que tem os diques, o mar, não sei o que está subindo. Era para ficar preocupado, né? Mas é a sede de organizações não governamentais internacionais. Ele vem falar aqui, dá conselho e tal. Depois a Coreia do Norte. Bom. E o último é você dividir as emissões do país pelo PIB. Ou seja, quanto a gente emite de CO2 para produzir $1 de riqueza. Quer dizer, para produzir a sua riqueza, quanto você produz de CO2? Isso dá uma ideia da eficiência energética da economia. Então, o pior país do mundo é o Turquemenistão, porque tem muito petróleo. Mas o pior país em economia é Cuba. Sem comentários. Uzbequistão, aí vem país produtor de petróleo. Não é? China. Suriname, que foi colonizado pela Holanda, né? E aqui vocês têm vários países, não é? O Brasil é 99 em eficiência. É impressionante a eficiência do Brasil.
em termos, e ainda fala, não, mas o Brasil tem que ter uma economia de baixo carbono. Fala, tudo bem, mas mais baixo carbono ainda do que já é, tudo bem, podemos continuar se esforçando, né? Mas país industrializado não tem nenhum como o Brasil, né, nisso. E isso é um ano, o ano de 2010. Mas esses países vêm acumulando emissões. Esse é meu último gráfico. Não vamos falar desde a Revolução Industrial, vamos pegar só da Rio 92. Houve a Rio 92, o senhor Lira conhece, nós trabalhamos juntos lá em várias coisas. Os países assumiram o compromisso, o protocolo de Kyoto. Todo mundo criticou os Estados Unidos que não assinou Kyoto. Bom, os países assinaram e não cumpriram. A Espanha assinou, aumentou 42% as emissões, era para diminuir. O Portugal assinou, aumentou 19%. Todo mundo aumentou. O único país que não aumentou, que assinou e não aumentou é a Alemanha, porque a Alemanha é a Alemanha, né? Mas o resto, e a Dinamarca, que vai meio junto com a Alemanha na estatística. A Inglaterra tentou dizer que só aumentou talvez 0,5%, mas o pessoal contesta sempre as estatísticas dos ingleses, com alguma razão. Então, no fundo, eles assinaram e ninguém cumpriu. Os Estados Unidos, pelo menos, não assinou, né? Então, eles não cumpriram nada. E veja o que eles acumularam de lá para cá. Quer dizer, o Brasil, certo? O Brasil, o que o Japão acumulou da Rio 92 para cá, perdão, é o próximo slide. Esse aqui é um ano. Vamos olhar o acúmulo. Da Rio 92 para cá, o que acumulou de emissões, porque todo ano acontece essas emissões, certo? Então, por exemplo, nós, para gerar o que o Japão gerou até agora, nós vamos levar 46 anos, 47 anos. Mas o Lula mostrou isso lá na reunião do G8, falou, olha, o Brasil quer contribuir com o meio ambiente, com o planeta, mas nós, para acumular o que vocês acumularam da Rio 92 para cá, nós vamos levar 445 anos. Então, acho que a gente está num patamar um pouco diferente, né? E nessa hora, o George Bush, que estava lá, pediu para a assessoria deles os dados dos Estados Unidos, né? Porque estavam com essas tabelinhas da Embrapa, como ele falou. E o cara da França também. E aí o Sarkozy veio lá, porque como eles têm muita energia nuclear, eles acham que eles estão bem na fita, mas não estão tão bem na fita assim. E é claro que os Estados Unidos podem fazer um estudo muito melhor que esse da Embrapa, que o estudo que nós fizemos, mas não em 10 minutos. Né? Então, daí 10 minutos, veio a assessoria do Bush e disse, ó, não dá. Então, eles foram todos lá em volta do Lula, que mostrou as tabelas, onde é que está os Estados Unidos, onde é que está isso, onde é que está aquilo, né? Mas são coisas que a gente, às vezes, nem sempre explora bem na nossa diplomacia. Eu vou concluir dizendo o seguinte, eu falei para os senhores, fiz um sobrevoo, com dados e um pouco a realidade tecnológica, de inovação, que faz dessa agricultura uma agricultura competitiva e sustentável, tanto na produção de alimentos, de fibras, de produtos diferenciados e de energia. Isso pode parecer bastante, mas isso é só um pedacinho, porque na realidade a economia da agricultura é isso que está aqui, olha. O que eu mostrei para os senhores foi só isso. Se a gente tivesse tempo, teria mostrado tudo isso, mas precisa um dia, ou uma tarde, porque existe na montante toda a indústria para a agricultura. Por exemplo, a aviação agrícola. 105 empresas de aviação agrícola, é só para agricultura. E avião só para agricultura. Como é o trator, como são as máquinas, como são os equipamentos de irrigação, de refrigeração, os elevadores, os secadores. Então toda a indústria do agro aqui, todos os produtos químicos, produtos industriais, produtos sanitários. Então nós temos uma indústria gigantesca aqui. A indústria para a agricultura, é uma indústria que trabalha para a agricultura, certo? E nós temos na Jusante uma indústria de base agrícola. Toda a indústria de couro, toda a indústria têxtil, toda a indústria alimentar, né? Ela vive da matéria-prima da agricultura. Como diz o diretor da Fiesp aqui, me diz sempre isso, ele, doutor Evaristo, né? A agricultura é a princesa da Fiesp, da indústria. Sem essa princesa, não tem matéria-prima, eles não têm para que vender, nós não temos matéria-prima para comprar. Quer dizer, eles garantem isso. E além dessa indústria de base agrícola, existe também uma outra indústria, que não é totalmente, mas que é consumidora. Como eu citava ainda há pouco, a indústria de automóveis, que usa uma série de produtos agrícolas, desde o pneu de borracha, passando pelas fibras, uma série de produtos agrícolas. Então, essa economia aqui, hoje, ela chega perto dos 2 trilhões, né? Perto dos 2 trilhões, né, no nosso PIB. Nós estamos até propondo fazer, eu queria fazer um livro agora, que não é agricultura brasileira, é a indústria da agricultura brasileira. A indústria da agricultura brasileira. Estamos quase lá, não é?
meu editor aí, quase lá, né? Quando a gente consegue fazer um livro mostrando, não vai ter nada de agricultura nesse livro, nada, só de indústria, mas a indústria da agricultura, ou ela fornece, ou ela vive, é a base da atividade dela, ou ela também se beneficia. Nós estamos trabalhando com a CNI, estamos conversando aí com muita gente, então a gente faz um livro mais ou menos no mesmo patamar desse livro. Agradeço a atenção, muito obrigado. Evaristo, enquanto as pessoas preparam as perguntas, eu precisava de luz para isso, para escrever as perguntas, eu aproveito e faço a primeira pergunta. Eu não tenho palavras para comentar a sua exposição e para mim foi, eu digo sem exagero, uma experiência religiosa, porque o coração transborda de agradecimento a Deus por essa grandeza toda. Por outro lado, o assunto em si, em comparação com os assuntos de que nós normalmente temos que tratar, aborto, casamento homossexual, etc., coisas que ofendem a Deus, este é um assunto que não ofende a Deus, pelo contrário, que dá glória a Deus. Uma mistura de tradição e progresso. São duas coisas que dão glória a Deus. Além do fato de que, enfim, não entra pornografia, não entra nada dessas coisas que vem junto com os assuntos de que nós normalmente tratamos. Portanto, enfim, eu agradeço muito ao senhor essa experiência, que para mim, como eu disse, foi uma experiência religiosa. A pergunta que eu faço é o seguinte: diante dessa maravilha toda, a impressão que o leigo tem é que o governo não ajuda. Eu sei que o senhor que o senhor está no governo e que evidentemente não é uma pergunta, nem é uma pergunta muito educada para uma pessoa que está no governo. Mas a impressão que se tem é que o governo, em vez de ajudar, cria problemas na linha das coisas que nós sabemos que vão numa linha de demagogia esquerdista, etc, etc. O senhor responda na medida em que o senhor puder.